Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse é um programa promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Uninter. Grupo esse referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline, coordenadora de cursos da pós-graduação. E aqui eu tenho comigo um profissional, mas mais do que um profissional, um amigo, né, que eu trago para conversar um pouco e compartilhar a experiência dele. Sandro Bier, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Aline. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui na TV Uninter também, esse veículo que leva tanto conhecimento, tanto aprendizado para tanta gente. Muito obrigada pela parceria, né? Obrigada pelo seu tempo. E vocês sabem que o Sandro, ele tem uma história, eu não sei se a palavra seria peculiar, mas eu diria ousada. Eu diria ousada. O Sandro, ele é formado em administração, estávamos aqui conversando um pouco antes, ele é formado em letras também. E aí tem as especializações que foram surgindo e ele tem um trabalho, trabalhou, né, no mercado por muitos anos na área editorial. Exato, mercado editorial. E quando a gente se reencontrou lá em 2015, depois de muito tempo, né, ele tinha uma ideia de abrir um canal. Tá? Então, acho que a gente convidou o Sandro para falar um pouco desse canal dele. E a nossa chamada, pessoal, é bem isso, ó. Vou usar aqui minha cola. O canal dele chama-se Café do Escritor. Isso mesmo. E a nossa chamada para a conversa de hoje é Café do Escritor, empreendedorismo literário e os desafios de transformar paixão em negócio. Grandes desafios, posso assegurar. Então, veja, olha, aqui falou tudo, né? Desafios de transformar paixão em negócio. Exatamente. Já vamos falar sobre os desafios, mas por que também é que empreendedorismo literário, né, Sandro? Porque conversaremos depois sobre a questão do perfil do Café do Escritor, qual que é o objetivo, né? Mas é fato que, de modo geral, inicialmente, né, mais 2015, né? Puxa, 2015 parece tanto tempo hoje em dia, Exato. né? Empreender na área de literatura é realmente um desafio. Sim, exato. Então, Sandro, seja muito bem-vindo. Obrigada. Conta para nós um pouco sobre esse desafio, sobre esse sonho, como é que começou. É sempre um prazer falar disso, né? Eu sou suspeito para falar. Bom, eu sou editor, eu tive uma outra carreira anterior à carreira de editor, tanto você falou, eu sou formado em administração de empresas, mas né, aquela busca pelo caminho certo, aquilo que você realmente quer a tua paixão, então assim, eu sempre gostei muito de livro. E chegou um momento que eu fiz um teste vocacional já muito tarde. Isso com uma certa experiência de vida já. Exatamente. Depois, muito tarde já, fiz um teste. E aí, a palavra que apareceu no final do teste foi livro. Eu falei, o que eu faço com isso agora? Eu vou trabalhar numa livraria, vou ser escritor, né? Escritor também era uma opção. Hoje eu sou escritor também. Então, assim... comecei a pensar o que eu poderia fazer nessa área. E, por acaso, surgiu assim, as coisas foram se encaminhando, surgiu uma oportunidade numa editora pequena, né? Recomecei a carreira, né, novamente, lá em 2002, e desde então comecei a trabalhar em editoras, né? Na área editorial, como editor, depois formado de editor. E aí eu comecei a perceber nas editoras que existe uma vontade muito grande, um desejo muito grande de escrever e publicar no brasileiro. E podemos abrir um parênteses aqui, né? E dizer que o nosso ensino de escrita criativa na escola é praticamente nulo. Né? O que é ensino da escrita na escola? Na escola formal, inicial, né? Ela auxilia o aluno para escrever uma redação lá no vestibular. Acabou isso, acabou. Não tem outra coisa. E isso sempre me incomodou e ainda me incomoda. Ainda não acabou. Mas eu pensei, tem tanta gente querendo escrever e muitas vezes não sabe. Então a gente recebia muitos originais, pessoas que mandavam para a editora, eu quero publicar com vocês, né? E eu li aquilo falando, olha, o cara começou a escrever e não chegou em lugar nenhum. Ou senão ele escreveu, disse e não disse nada. Então assim, eu percebia, por um lado, uma vontade muito grande das pessoas escreverem, de se expressar através da escrita,
E, por outro, uma falta de conhecimento, uma falta de aprendizado mesmo, aprendizado técnico da escrita. E aí, isso me incomoda. E assim, quando as coisas me incomodam, eu não consigo ficar parado, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, depois de uma série de eventos, em 2015, eu falei, eu vou criar Tava uma onda grande de criação do YouTube, mais do que as outras redes. Eu vou criar um canal no YouTube e vou dar dicas, né? O que eu posso fazer? Ajudar as pessoas a escrever melhor. E foi aí que surgiu o canal Café do Escritor em 2015, né? Comecei, foi muito bem, só que eu tinha muita coisa para fazer e não tinha tempo de fazer vídeo, o canal ficou meio devagar. E eu tinha um amigo que ele me mandava assim as métricas, ele falava, você está vendo teu canal? Você está vendo quanta gente está olhando? Aqueles mesmos vídeos, né, que eu deixei. E o canal não parava. Eu falei, opa, não, a coisa está andando, eu não estou postando vídeos, né, só estão aqueles que eu fiz inicialmente. Mas o interesse é grande. E aí chegou um momento isso um ano e pouco depois, 2016, 2017, eu falei, vou encarar esse negócio de frente. Né? E aí eu comecei a criar muito conteúdo, né, para o canal Café do Escritor. Já fazia serviços editoriais, né, que depois eu vou falar um pouquinho. Serviço editorial é aquele serviço que você ajuda a pessoa a melhorar o seu texto, a fazer o seu livro, né? E aí, a partir disso, eu falei, vou investir nisso, né? Que livro, né? Lembra da palavrinha mágica? Livro, né? Livro é uma palavra que me interessa. E eu acho que achei o meu caminho. Bacana. Achei a minha missão de vida, né? Que é através de um veículo, através de uma mídia que estava ali, né, aparecendo em 2015. Claro, eu já tinha muita coisa, mas não como hoje. Eu achei a oportunidade de juntar as coisas, a paixão, o negócio, que aos poucos foi se desenvolvendo, né, e ajuda as pessoas. Né? Então, assim, uma breve descrição desse período aí. Esse canal está com 9 anos, né, Sandro? Vai fazer 10 agora, começo de 2025. Vai fazer 10 anos. 2025. Bom, nesse percurso, antes da gente falar do canal em si, nesse percurso aí de quase 10 anos, é verdade, né? Para 60 dias para fazer 2. Eu imagino que você tenha enfrentado muitos desafios. Porque uma das preocupações que eu tenho sempre quando chamo alguém para convidar, para conversar comigo, é que tem alguma aderência aos cursos e tal. Claro. E nós temos, assim, cursos na área de mídias sociais, digital, coisa assim. E é legal também que as pessoas cheguem aqui e falem também dos seus desafios. Com certeza. Né? Porque existe uma tendência hoje em dia de a gente dizer assim, os jovens querem ser influencer, a gente brinca. Mas você certamente, para chegar nesses 10 anos com sucesso, com esses livros publicados, mas você teve muitos percalços. Muitos. Conta pra gente um pouquinho aí. Conta pra gente um pouquinho. Será que vamos ter tempo para falar de todos eles, né? Não, mas eu digo assim, porque o canal digital, empreendedorismo digital, você falou bem, a palavravé empreender. Exato. Empreender pede gestão, pede planejamento, pede orçamento, pede uma estratégia, né? Exatamente. Então, não precisa colocar todos, senão a gente vai ter várias. Assim, começa... as primeiras dificuldades estão aqui. De você achar que você realmente pode. Porque acreditar. A nossa tendência é dizer, não, isso é para os outros, assim como eu trabalho com os autores. Os autores falam, não, escrever é para os outros, para alguém que nasceu com dom, né? Mesma coisa não, fazer um canal assim é para alguém que já trabalha nisso, tem que ser um apresentador, tem que ser um professor com N formação, né? E aos poucos eu vi que o meu conhecimento já era o suficiente para ensinar outras pessoas, assim como um professor, porque na verdade eu também dava aulas, né? Então não era a questão. Mas assim, o primeiro desafio é você acreditar em você mesmo. Acredito. Eu acredito nesse teu primeiro desafio. Esse é o primeiro, porque assim, se eu olho meus vídeos, os primeiros vídeos, estou lá meio desanimado, falando. Meio assim, sabe? Será que é isso mesmo?
com vergonha de gravar vídeo, e aí você tem problemas técnicos, né? Ai, tem o som, tem o vídeo, tem a imagem, tem que editar. Será que eu sei editar? Então, assim, a primeira coisa é você se convencer. A segunda tem as questões técnicas, né? Mas eu diria que tudo que é questão técnica, você resolve tecnicamente, você pede ajuda, você contrata, né? Quando é possível contratar pessoas, né? Mas se a tua mente, se a tua cabeça não está resolvida, né, que você realmente vai enfrentar, aí você não consegue. Aí você se derruba antes de começar. Né? Interessantíssima essa sua observação, né, Sandro? Porque muitas vezes pessoas, isso acontece não só no empreendedorismo digital, no empreendedorismo, em qualquer projeto pessoal. Sim. Né? Se você não acreditar primeiro, não tem como chegar lá, né? Não tem. Não tem. Não tem. E questões técnicas, igual você falou. Descobrir aplicativos, plataformas, software que façam editoração. Aí a gente descobre. Agora, vencer a nossa própria barreira é um desafio. E aí, assim, claro que tem os outros também, né? Né? Você não vai agradar todo mundo. Sem dúvida. Né? As pessoas vão te olhar, isso aí não vai dar certo. Né? Não, eu acho que vai dar certo. Né? Não sei como, né? Vou fazer o máximo que eu puder para dar certo, mas não sei como é que vai ser. Então, assim, é persistência. Quando aquele meu amigo, que foi mais persistente do que eu no início, falou, Sandro, olha as métricas do teu canal, tem tantas e tantas pessoas mensalmente acessando, o pessoal respondendo, perguntando. Quer dizer, tinha um filão aí, tinha um interesse. Tinha uma demanda de mercado, né? Tinha uma brecha ali que as pessoas não estavam sabendo aonde encontrar essa resposta e você gradualmente foi oferecendo. Eu imaginei que tinha, eu criei, mas aí eu botei o pé no freio. Você acha que eu não vou conseguir, né? Não, é muito difícil. Até olha lá os canais grandes, quantos tem, né? Eu só tenho isso, né? E aos poucos a coisa foi andando. Eu lembro quando um dia chegou a 9.000 seguidores no meu canal. Nossa, aquilo foi uma alegria, né? 9.000, né? Hoje a gente está perto de 50 e poucos mil. Que são, assim, seguidores verdadeiros, pessoas que realmente estão... Não é número só, né? O número é importante, mas também não é tudo. Né? Mas são pessoas que realmente seguem, que realmente participam, realmente é útil para a vida delas. Né? Então, essa poder transformar, ajudar a transformar a vida das pessoas, para mim, é o máximo. Né? E as dificuldades, elas continuam, né? Ao longo do período, como você falou, aos poucos. No começo eu fazia tudo, absolutamente tudo sozinho, tudo. Né? Desde fazer roteiro para vídeo, desde gravar, desde editar, fazer os livros, atender o cliente. Então, assim, era muita coisa, né? Você era literalmente gandula, atacante, goleiro, exato. tudo. Eu sempre falo que eu era um editor. Editor. Da editora. Porque fazia tudo. E não tem como ser diferente no começo, porque você não tem recursos, as pessoas ainda não te conhecem, né? Ao longo do tempo, vão surgindo necessidades. Fala, opa, dá para colocar uma pessoa aqui, né? Dá para colocar uma pessoa ali. Hoje em dia, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Que está lá atendendo os clientes, que está resolvendo as coisas, né? Então, eu consigo me concentrar mais, por exemplo, na criação de conteúdo, né? Esse é o meu... a minha paixão, criar conteúdo para entregar para as pessoas, seja no canal, seja através dos meus livros, seja através de palestras, né? E tudo mais, aulas, cursos. Então, hoje em dia, estou mais concentrado nisso, mas o canal funciona para serviços, para cursos, para mentorias, quer dizer, tem várias coisas acontecendo. Você percebeu, Sandro, quando você lançou o canal, você lançou o perfil no Instagram depois? Bem depois. Bem depois. Bem depois. Mas o canal, você percebeu, é uma dúvida sempre, né? As pessoas acham que faz um vídeo hoje, um vídeo mês que vem. Nossa. Era aí que eu ia perguntar. Qual é a importância de você alimentar esse canal ou esse perfil do Instagram para que o algoritmo reconheça? Não, é total. A gente precisa, mesmo o YouTube também. Então, assim, o nosso principal canal hoje em dia continua sendo o YouTube. Né? O Instagram é muito bom, mas ele não me dá o engajamento que o YouTube dá. Como diz um amigo meu, é um grande parceiro, inclusive autor desse livro, o Robertson Frizeiro, grande abraço, Robertson. É um parceiro da gente.
Ele fala o seguinte, olha, entre lá no canal Café do Escritor, você vai encontrar uma biblioteca de assuntos, porque fica tudo guardadinho, é fácil acessar. No Instagram, o feed vai muito rápido, a coisa meio que se perde. Então é bom na hora, cria uma atenção e tem que manter essa regularidade, com certeza. A gente todo dia tem coisa postando, tem criando, tem Reels, tem isso, tem aquilo. Mas para o nosso nicho, que é o da escrita, que é sentar, assistir um vídeo, entender, escrever, voltar para esse vídeo, o YouTube funciona melhor. Então essa adequação do teu negócio, né, da mídia para o teu negócio é extremamente importante. Para quem, por exemplo, trabalha mais com imagem, certamente o Instagram é melhor, né? Porque ali é rápido, mas também tem que ter agilidade para colocar as coisas. Mas, então, tem que ver, né, o que se adequa melhor. E você faz postagem periódicas de vídeos no YouTube? Sim, sim. Tem mais de 600 vídeos no YouTube. Mais de 600 vídeos. Pra você ter uma ideia. Então, assim, é direto, né, praticamente todo dia tem coisa. Eu lembro que muito na pandemia, né? Lembro que quase toda sexta-feira estava lá o Sandro apresentando alguma coisa. Fazendo live, exatamente. Falei, vamos escutar, vamos prestigiar todos agora na pandemia. Não, mas é bacana. A pandemia foi... já tinha os vídeos, mas me parece que a pandemia ela legitimizou a questão do vídeo e da live. Né? Hoje as lives estão um pouco diferentes, né? Elas estão muito mais voltadas a um mercado, né? Porque eu falei, as pessoas descansar de fazer live de 2 horas, 3 horas ali e não ganhar nada em cima. Né? Então, existe toda uma estratégia hoje em dia. A live continua, né? Mas existe uma estratégia de venda já. Né? Você já está vendendo alguma coisa, né? Você já está propondo algum negócio ali. Mas legitimizou essa questão, né, das pessoas pararem para ver uma live, ou estão no trânsito, estão ouvindo ela, pelo menos. Né? A gente está, como dizem alguns sociólogos, a gente está intoxicado de informação, né? É bastante. Porque realmente as coisas acontecem muito rápido, né? A gente quer estar acompanhando tudo que está acontecendo. Sim. Então a gente está no carro, está ouvindo alguma coisa, ou é um curso que se comprou, ou não sei o quê. Isso. É bem isso. Você sabe que aqui na pós-graduação nós também temos um programa de rádio transmitido pela Central de Notícias Uninter. Inclusive você participou comigo na pandemia. Na pandemia foi online, né? Exato. E aí a última que eu entrevistei foi um youtuber. Mas era um menino, né, jovem, assim, e está fazendo teatro. E ele, na verdade, na pandemia, ele foi criando também um perfil. E ele tem ali, sem brincadeira, acho que ele tem quase 100 mil seguidores. Não, o pessoal jovem é muito rápido tudo. E ele contou os desafios, né? Do tipo assim, era youtuber também. Sim. Então, ele fazia, ele editorava, ele não sei o que... E ele comentou isso, assim, os desafios de criar conteúdo, de fazer esse engajamento, de você fazer editoração, de você entrar no software correto para cortar e tudo mais, e fazer a parte que interessa. E assim, acho que a gente pode, né, concordar nisso. Veja, para nossa geração ter que fazer isso. Que desafio que é. Então, para eles que estão aí, né, já nasceram dentro da tecnologia, quando nasceram já tinha YouTube. A maior parte. É muito mais Sem fácil. Eles já tiram isso de letra. Sem mas dúvida. a gente, para entrar nessa mídia, para entender isso, isso tem que fazer assim? Não, tem que fazer daquele jeito. Ouvi falar que tem que fazer assim. Sabe? É o tempo todo, antena ligada, aprendendo coisa. Mas e se eu fizer desse jeito, será que funciona? Sabe? Por quê? Porque não é uma coisa natural da minha geração. Né? A gente não fazia isso. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu queria ser cineasta. Eu pegava plástico, fazia desenho e colocava uma lanterna para... Olha só! Criativo, né? Eu era, né? Sempre fui criativo. Né? Mas hoje em dia você pega um celular, você faz maravilha. Você faz um stop motion com o celular. Olha a mudança. Uma criança faz isso. Sim. Né? E a gente... tinha que inventar coisas diferentes. Então, quando vem a tecnologia para uma geração como eu, e aqui eu quero deixar um incentivo para quem é da geração mais antiga, que sim, é possível, né, tem que correr atrás, porque a gente
a coisa muda muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá muita oportunidade. A tecnologia é uma coisa que, né, há 20, 30 anos, você não tinha absolutamente nada disso. Então, hoje, você, tem aquela inteligência artificial que faz isso. Tem isso aqui que faz aquilo. Então, você começa a juntar essas coisas, quando você vê, você tem um bom resultado. Né? Tem que estudar, tem que aprender, tem que se interessar. Né? Como tudo na vida, eu sempre fui um curioso por tudo, então vou atrás, então não dá para ficar parado. Mas é possível, sim, e como você falou do menino, você não precisa ter, né, uma formação específica para isso. Né? Você pega as informações, você estuda, claro, estudar sempre é importante, mas você consegue, com as ferramentas, você chega numa posição que antigamente não tinha a menor possibilidade. Né? As mídias estavam nas mãos de grandes grupos, né? E hoje as mídias estão nas mãos da pessoa comum. Sim. Né? Um celular na mão, ela acessa tudo. Né? Mas ainda assim, eu vejo uma grande necessidade de você criar conteúdo de qualidade. Tá, eu vou deixar você falar isso depois, porque então tá bom. A gente tem que fazer a nossa pausa aqui, pessoal. Já voltamos, né? Vou dar uma pausinha e a gente já volta conversando com o Sandro Biri, falando um pouquinho mais, né, sobre os desafios do empreendedorismo digital, e ele vai nos contar um pouco sobre o Café do Escritor. Até já! Ei, por que a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter? Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com. Professora, o que o professor acha? Você sabe que agora dá para fazer livro até com inteligência artificial, né? Uma das emissoras mais admiradas legal essa, né? No Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu não, isso se a professora quiser, né? Plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação. Democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV. Um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker. Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Mas eu tô perguntando isso, professor, porque eu consegui fazer um livro com inteligência artificial. Ele faz até as ilustrações e tal. É lógico que não é um livro complexo, né? Mas eu achei bem interessante a ideia, assim, né? Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul. Maravilha. Quatro Barras, acho que depois dessa daí a gente já vai entrar, tá? Campo Magro, Campo Essa propaganda. Largo, Contenda, Lapa, Balsa Parece. Nova e Itaperiçu. Mas ontem estava com 80%. De transmissão. Permite uma também não. Recepção em mais uma de vez veio 100% dos o rapaz da daqui do Cimepar, eu falei isso pra ele, vocês erram todas, ficou bravo comigo. Às vezes eu sou meio sincero e acabo me lascando. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com.
Olá, seja muito bem-vindo. Voltamos então, após um pequeno intervalo, para conversar com o nosso escritor, influencer também pode ser, né? O nosso empreendedor digital, que é o Sandro Bir. Falamos, né, sobre os desafios de empreender. O Sandro deixou bem claro que o maior desafio é a nossa própria cabeça. Bom, ele conseguiu, ele empreendeu e criou então o Café Canal do Escritor, né? E tem o perfil no Instagram também. Sandro, conta pra gente. O Café do Escritor, ele faz o que na prática? Além dos vídeos, né? E eu vi que você trouxe alguns livros também. Queremos conhecê-los um pouquinho. Claro. A gente tem 3 áreas de atuação. A primeira é ajudar a pessoa a escrever, a produzir e a publicar. Né? Então, são serviços que a gente presta para o escritor que quer se autopublicar ou fazer um livro independente, vamos colocar assim. O segundo é a produção de conteúdo, então cursos, mentorias, acompanhamentos de escrita, que a gente então auxilia no ensino, né, da escrita e no acompanhamento. E o terceiro é a gente está lançando agora a nossa própria editora, que é Entre Capas. Né? A gente já tem alguns livros, já vou mostrar aqui da Entre Capas. A gente tem 2 selos, um é o Página Nova, que é o nosso selo de serviço, que a gente... cadê? Está aqui. Que é o selo que a gente utiliza para os nossos clientes, né? Página Nova, e temos o selo Entre Capas, que é o selo da nossa própria editora, né? Que tem uma linha editorial de literatura, de auxílio à escrita, né? E assuntos que têm a ver com esse universo da escrita, que tem esse universo do pensamento, pode, né, ir um pouquinho mais longe, né? Também alguns livros que são... clássicos da literatura. Então, a partir do ano que vem, a gente vai trabalhar bastante a questão da editora, né? Antes de você falar dos livros, se tem alguém interessado em publicar um livro, escrever um livro, como é que ele te encontra? A gente tem o nosso canal, né, de acesso por e-mail, por WhatsApp, né? Então, a gente provavelmente tem os links em algum lugar, né? Mas entrando no nosso canal Café do Escritor, você tem todos os links, você consegue contato, né? Então, assim, o que a gente faz efetivamente, né? Eu sempre falo que a nossa expertise, apesar que eu faço um livro lindo, maravilhoso, com capa, bonito, bem apresentado, que não fica a dever a nenhuma editora, a nossa expertise é o texto. Entendi. Porque se eu não tiver um texto maravilhoso, não adianta eu botar uma capa maravilhosa. Porque essa capa, ela vai enganar o meu leitor. Falar, nossa, linda essa capa, vou comprar. Quando eu abro, que texto mal escrito, né? Que mal preparado esse texto. Então, assim, um dos serviços que nossos clientes amam é a literatura, é a leitura crítica. Entendi. Então, o que é a leitura crítica? A pessoa escreveu lá uns 70%, 80%, ou todo o texto, passa o texto para a gente faz uma leitura, verifica os pontos que ela pode melhorar, sugere. Essa leitura, a gente passou a chamar de leitura crítica plus, porque ela também ajuda o cliente a entender o mercado. Por exemplo, estou fazendo esse livro aqui, quantos exemplares eu preciso vender para cobrir os custos? Quem é o público desse material aqui? Qual é a relevância dele no mercado hoje em dia? Esse assunto é um assunto que tá em alta ou está em baixa? Existe demanda? Então, tudo isso, esse quadro todo completo, a gente ajuda o leitor, o autor, né, para que ele entenda esse processo. E todo o nosso processo de publicação é para o aprendizado do escritor. Então, assim, por que eu quero que ele aprenda? Porque eu quero que ele tenha uma carreira literária. Para você ter uma carreira literária, só lançar um livro é muito pouco. Né? Se entende que aquilo é uma carreira quando ele tem uma regularidade de publicações. E a partir disso, né, depois de um certo tempo, você tem um legado, né, como escritor. Então, eu não quero que a pessoa lance um livro somente. Eu quero que ela tenha uma carreira. E, para isso, ela precisa aprender como funciona o mercado, como funciona a questão editorial. Né? Por que a gente faz a leitura crítica? Depois disso, a gente tem uma edição desse texto, né, que o autor melhorou. A gente tem uma revisão, a gente tem um projeto gráfico. E o que implica esse projeto gráfico? Um projeto gráfico não é só a capa. A capa tem vários lados, tem orelha, né? Tem todas as questões básicas, depois tem a diagramação.
um projeto gráfico, ele tem que conversar, ele tem que ter unidade dentro e fora. Né? Ele tem que conversar, não adianta eu fazer uma capa linda e maravilhosa que não conversa com o resto do livro e com o conteúdo. Né? Então, isso tudo a gente trabalha, né, nesse processo todo. E a gente tem uma consultoria durante esse processo de publicação para que ele justamente aprenda e não fique sozinho. Né? Esse é um grande problema. Fazer tudo sozinho, porque o autor ele é muito solitário. Sem dúvida. Né? É ele quase uma muito, tese. Exato. Assim. Ele é muito solitário. Então, ele chegou até aqui e aí a gente diz assim, bom, parabéns, você escreveu o seu livro, mas isso é 10% do que você tem que fazer. Tem todo o resto aqui que você tem que fazer agora. Né? Vai fazer sozinho? Bah, eu não sei fazer. Né? Como é que faz? A gente te ajuda. E aí você falou uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa tem ideias maravilhosas, mas ela não sabe o caminho. Ela morre na gaveta com aquela ideia. Exatamente. O texto está lá pronto na gaveta. O que tem de autor engavetado, né, que desistiu, a quantidade de pessoas que chega para mim, nossa, eu tenho uma história maravilhosa. Daí eu falei, já escreveu? Não, tá tudo aqui na cabeça. É sentar e escrever. Eu falei, olha, me desculpe, mas você tem que ler o meu livro. Vamos falar dos teus livros, você então. Você tem que ler o meu livro que diz A Jornada do Pensamento à Escrita. Porque sair daqui para cá tem um longo processo. Tem uma longa distância. E aí muita gente se perde, desanima, larga o projeto e simplesmente desiste da carreira de escritor. É bem isso, né? Das palavras, né? É igual uma tese, né? Sim. TCC, tudo Exato. assim. Não, mas está tudo aqui, ó. Então, o grande desafio é seja confrontado aquela folha de papel em branco, aquela tela do Word em branco, para você ver o desafio que é. Exatamente. Por onde eu começo, né? É o pânico da página em branco. É bem isso mesmo, o pânico. E o outro livro seu, o que é? Então, assim, eu tenho 2 livros até o momento, estou para lançar mais um agora e mais um mais um ano que vem. Semana que vem. Semana que vem, não. Esse mês, até dezembro, ainda sai um outro sobre escrita, né? Que é como escrever um romance em 90 dias. Tarefas diárias. Que bacana! Muito prático. Você preenche no próprio livro tarefas diárias. Diariamente você tem uma tarefinha para fazer. Depois você pega todo esse conteúdo e você já tem um grande esboço e basta finalizar. Mas esse eu não tenho aqui ainda. Então, o primeiro que eu lancei é o Livro das Palavras, A Jornada do Pensamento à Escrita, justamente para preparar a pessoa para escrever. Serve para quem já escreve? Serve também, porque tudo aqui tem algum motivo. Olha a capa aqui que você vê. Tem um labirinto. Bom, onde é que está o labirinto? Aqui dentro. Você tem que achar no meio do labirinto onde é o caminho. E eu conduzo a pessoa comum, porque a pessoa fala é só para escritor? Não, é para pessoa comum. Quer saber como escreve? Você vai descobrir aqui. Né? Porque eu vou te mostrar que qualquer pessoa pode sim escrever um livro. Ótimo. Não, isso é bem bacana. Exato. E esse aqui é um livro mais prático, publique seu próprio livro. Eu sempre falo que aqui está todo o meu conhecimento, mas uma boa parte do meu conhecimento como editor. Aquilo que eu falei, você conhecer o processo. Então, está aqui também, né? Publique seu próprio livro. Ele te ajuda muito a entender como é esse processo editorial, né? O que implica publicar um livro, onde você, né? Por que isso é importante, por que tem que ter um ISBN, por que tem que ter isso, por que tem que ter aquilo. E então, assim, eu criei, né? Legal. Ao longo do... Compilei muita coisa do que eu trabalho e botei nesse livro. Para quem quiser saber como é que publica, né? E esses outros que você trouxe para gente? Alguns são do selo, né? Página Nova. Então, tem romance do meu amigo Robertson Frizeiro, tem poesia, que é um parceiro. E esses são de clientes, né? Vou mostrar rapidinho aqui. Então, assim, a gente publica praticamente todos os gêneros. O que eu não faço é didático. Não faz didático. Porque o didático ele implica em uma produção muito grande, né? Então, como a gente trabalha com tiragens pequenas, aí não fica muito viável, né? E infantil? Infantil também eu faço. Tá, tem mesmo que tenha figura. Tem o infantil, né? O infantil é um livro, parece simples, mas é o mais complicado de fazer. Imagino. Né? Eles muitas vezes têm pouco texto, como esse aqui, ó. Saiu agora. Roupa Nova do Imperador, a recontagem da história do Hans Christian Andersen, só que em formato de cordel. Olha que maravilha. Né? Ficou lindíssimo esse livro. Realmente está lindo. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo. Esse aqui, por exemplo, é do Sérgio Liblick, é um livro sobre
Histórias da Vila Prudente em São Paulo. Então, por Olha exemplo, que interessante. fomos atrás, consegui na Prefeitura de São Paulo os mapas originais para botar na capa, né? Então, todo um trabalho de pesquisa para ter isso. Esse é da Lourdes Rosalém, ela é uma mulher executiva, foi executiva do Correio. Então, ela tem um outro livro com a gente, esse específico para mulher, então um livro de negócios, né? Bacana. Esse é do Patrick Hauenstein, sobre psicopatia. Ele é advogado e tem um interesse extremo nesse assunto. Ficou um livro maravilhoso. O Patrick fez uma mentoria comigo primeiro. Ajudei ele a escrever, ajudei ele a pensar o livro, né? Mas ele escreveu. E aí depois a gente fez todo o processo de publicação. O Ângelo Dallagnol é um consultor de negócios também, mesma coisa, fez a mentoria primeiro comigo, uma mentoria individual, né, que a gente trabalha todos os conteúdos. Eu auxilio, por exemplo, eu trabalho muito com storytelling, você sabe disso, sim, né? Já sim. fiz até uma disciplina. Esqueci de falar, pessoal, o Sandro é professor também de uma disciplina nossa lá, dos cursos de storytelling, né? Exatamente, então assim... Toda forma que eu trabalho é em storytelling. Daí você vai perguntar, Sandro, como é que se usa storytelling num livro de não ficção? Pois está aqui, está em todos, né? Porque é a forma que eu ensino. E a forma que o leitor consegue acompanhar sem largar o livro do lado, porque uma coisa leva a outra, tem uma continuidade. E eu te pergunto, tenta contar uma história para alguém, fala assim, vou te contar uma história, e para no meio. O que a pessoa faz? Tipo, vai contar ou não vai? Fica doida, né? É por isso que a gente é viciado em série de Netflix, por exemplo. Porque quer ver o final, né? É bem isso então, mesmo. se a gente tem uma estrutura de storytelling, a gente está trazendo o leitor para que ele leia o conteúdo todo, porque uma coisa leva a outra, né? Uma coisa vai ajudar ele, uma coisa vai revelar alguma coisa. Isso serve para ficção e não ficção. Né? Então, essa é a beleza de criar estruturas para a escrita, porque você consegue conduzir o teu leitor de uma forma que ele não desconecte. Que não fique pesado a leitura. E que não fique pesado e que ele entenda esse conteúdo. Ele não tem que sofrer para ler. Né? Ele lê porque ele gosta. Está prazeroso. Exato. Antes que o nosso tempo comece, eles correm pelos dedos, né, Sandro? Primeiro, quero te parabenizar. Tem livros muito bacanas mesmo. Obrigado. Né? São alguns, tem muitos, mesmo. né? Aqui eu só trouxe uma amostra, né? Muito bacanas. E eu conheço o trabalho do Sandro há muitos anos, né? Como eu falei, ele já... Além de conhecer ele quando a gente era jovem ainda. Já somos amigos há muito tempo. Mas ele já foi na rádio, já fez material. E uma situação, Sandro, que a gente não pode agora negligenciar nessa sociedade que a gente vive, que tudo passa tão rápido e tão dinâmico, é a chegada da inteligência artificial. Sim. Exato. Seja aí através do chat, seja através do Gemini, seja através do Copilot, entre outras ali, né? Assim, dá para a gente fazer um livro na base da inteligência artificial? Ponto 1. Ponto 2. Seria ético produzir um livro de inteligência artificial? Ponto 3. Ela é totalmente confiável? Quer dizer, bastante perguntas. Agora acho que eu fiz perguntas capciosas aqui, exato. Né? É totalmente possível fazer um livro com inteligência artificial. Mas a pergunta é, que livro vai ficar? Né? Ele representa aquilo que você pensa, né? Ou ele... Claro, você vai jogar algumas instruções lá, ele vai criar tudo. Mas não é o pensamento de uma pessoa. Tanto é que a Amazon já mudou o seu esquema lá de quando você sobe um e-book, você já tem que dizer se é inteligência artificial ou não. Ela já começou a separar. Ainda não se sabe o porquê, mas ela sentiu a necessidade de separar. E se eles fizeram isso, é porque é sério. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eles se perguntam, é criado por inteligência artificial ou não? Ou é só baseado, você usa a inteligência artificial como ferramenta. Se é como ferramenta, ok, ainda conta como criação humana. Tá. Né? Então, sim, a gente utiliza também, né, para ajudar, para agilizar as coisas. Você ganha muito tempo, né, com a inteligência artificial. Às vezes, para corrigir, eu uso muito também para corrigir um texto. Excelente. Eu faço o texto e falo, melhore. E daí ele deixa, né? É um erro de português, é uma articulação, é um formato mais leve de escrita, mas a ideia é minha. Né? E aí, para ilustrar isso,
a gente teve um cliente que trouxe um livro, né, para fazer e a gente joga isso lá num detector de inteligência artificial. 85% do texto era inteligência artificial, mas ele não dizia, né? É um crime isso? Não, não é um crime. Mas eu acho que fica muito, muito pobre. Porque, assim, se você detecta isso, se a própria máquina detecta, é porque está repetindo padrões. E você percebe. Eu tenho o meu coordenador, o Mozart, de editorial, ele trabalha muito com isso. Ele bate o olho e já fala, isso aqui é inteligência artificial. Porque percebe padrões, percebe palavras, percebe construções. Então, assim, o teu leitor, para quem você vai escrever o livro? Você tem que pensar isso. É para um leitor que não está nem aí para isso, é um leitor que está sabendo quando é inteligência artificial ou não. E ele quer ler um texto de um autor 100% humano, né? Então tem que pensar muito no leitor, né? O que você está apresentando? Outra situação, né, Sandro, que me vem aqui agora a reflexão, porque se você vai escrever um livro, você gosta de escrever. Sim. Você gosta das palavras, você gosta de colocar no texto as tuas ideias, a tua reflexão, ou mesmo a tua escrita criativa de uma história e tudo mais. Se você coloca isso para a inteligência artificial, cadê o talento humano nesse sentido? Onde é que você, como autor, está colocando as suas habilidades, seus conhecimentos, ou mesmo se revelando no sentido do meu talento saindo naturalmente, né? Você se autorrealizar por você fazer isso, né? E eu acho assim, a inteligência artificial na literatura vai dominar? Pode até dominar, mas vai acontecer a mesma coisa. Isso são previsões minhas, tá? Vai acontecer a mesma coisa quando foi criado o e-book. A gente falava, nossa, vai morrer o livro de papel porque agora é tudo eletrônico. O que aconteceu? Exatamente o contrário. Hoje em dia, o que é mais valorizado? Um livro impresso. Porque o papel não se coloca, claro, você pode, mas ele tem um custo maior e para isso você já trabalha melhor esse conteúdo para entregar do que carregar qualquer coisa lá. Percebe-se que tem uma equipe que trabalhou aqui, né? Tem uma visão que está sendo apresentada com mais profundidade, com mais, né, importância para valorizar o quê? Valorizar esse cara aqui que é o autor. Né? Ele não quer publicar qualquer coisa. Então, eu acho que a inteligência artificial vai estar aí, veio para ficar. Você pode fazer quantos livros você quiser, mas você tem que tomar um cuidado. Né? O que você quer oferecer para o teu público? Como é que você quer ficar conhecido? Você quer ficar alguém que só pega lá, cria e joga lá e vende, né? Só comercial? Ou você quer criar um legado como autor, como você mesmo falou, que tem a questão do pensamento humano, da reflexão, de colocar isso tudo que você é, a tua vivência, a tua visão de mundo, o teu conhecimento, a tua experiência. Só você tem as tuas histórias para colocar ali. Só você tem a tua experiência. A inteligência artificial não vai ter isso. Eu penso muito isso também. E tem a questão de um primeiro momento, até indo para o final da nossa conversa, a gente tem uma resistência à inteligência artificial. Como tudo que é novo causa uma certa resistência. Você trouxe a questão da leitura do livro digital. Sim. Eu mesmo sou uma pessoa que, para mim, livro, ele é no papel. Sim. Até na tela do computador, quando tem aquele jornal, assim, para mim, livro é pegar, relaxar, parece que a tela, ela acaba te cansando. Exato. Mas tem uma situação que a gente tem que entender, que todas as revoluções que a sociedade passou tiveram resistências, mas elas vieram e ficaram. A gente não tem como voltar atrás e lavar roupa na pedra, no tanque, né? Não, a gente tem a máquina de lavar hoje em dia, a gente não utiliza mais alguns... Como a gente... Desculpe. A gente hoje em dia, os pisos são mais fáceis. Falando da parte prática da casa, né? Sim. Temos liquidificador, o fogão elétrico, a gente não tem mais que... Mas o que cabe a nós nesse processo? A gente tem que se adaptar. Sim. Entendeu? Então, bom, se eu não quero lavar uma peça de roupa, usando um exemplo simples que todos nós utilizamos, né? Que é uma máquina de lavar roupa. Eu não quero lavar essa roupa na máquina, tudo bem, eu posso lavar na mão. Eu não vou na época da pedra mais lá ficar esfregando, né? Na beira do rio. Na beira do rio. Mas está ali a máquina, ela veio para ficar, né? Então, a gente teve que o quê? Aprender a usar primeiro aquele modelo de tamborzinho que os nossos avós tinham, depois, agora a gente já tem essas que dá para programar o tempo, temperatura, e a gente vai se adaptando.
E eu estou trazendo essa reflexão porque, em relação à inteligência artificial, tem muito essa preocupação. Né? Mas ainda tem um talento humano. Exatamente. E esse talento humano nada substituir. E a inteligência ela vai ser alimentada. E vai ser aliada. Aliada, sim. Aliada, Ela isso não é, mesmo. ela não é contra, mas você tem que saber usar. Isso, né? Então, aqui no caso dos livros, né? Até para utilização de texto, eu também utilizo, né, e faço um texto que não gostei, jogo lá, melhor e não tá bom ainda. E ele cai E aí realmente você nessas ajusta, palavras, né? porque ele Exato. tem palavras que é repetição de padrão. É horrível. E que é coisa que ele fala sem sentido também, né? Não tem o menor sentido. Então, claro, a inteligência artificial vai melhorar muito, porque, se você lembrar, foi esse ano, 2024, que começou a ter prática, né? Sim. Mexer justamente com inteligência artificial. Então, você imagina o que vai vir nos próximos Sem anos. dúvida, sem dúvida. Mas eu acredito no talento humano e nada substitui. Sim. Eu acho que inteligência artificial é ferramenta, assim como é um editor de texto, assim como são outras coisas que a gente usa para melhorar. Mas você vai usar aquilo que você é. Eu sempre falo, você escreve o que você é, o que você viveu. No meu livro aqui, o Livro das Palavras, por exemplo, eu tenho 3 camadas de escrita. Uma é a minha experiência pessoal, uma é um mito que eu uso, o mito do Teseu, da Ariadne, né, do Minotauro, e por isso que tem um labirinto, já dei um spoiler aqui. E o outro é o conhecimento, né, ipsis literis, aquilo que eu estou ensinando efetivamente. Então, você imagina se eu jogo toda essa informação lá, me cria um negócio assim com a minha experiência do Sandro, com a história do Teseu, com não sei o quê, ia virar uma salada, porque ele não ia saber o que fazer. Então, eu coloco o meu conhecimento, as histórias que são só minhas, porque eu uso as minhas histórias, porque eu, né, como eu falei, uso storytelling, uso as minhas histórias, a minha experiência, que é só minha, né? E essa é a riqueza do texto que você escreve. Vou pegar aqui, vou dar uma arrumada na inteligência artificial para melhorar a frase? Ok, assim como a gente usa revisor também, nenhum problema com isso. Corretor de texto? Exato. Show de bola. Mas o cerne, a coisa que você quer passar para o outro, né? Aquilo que vem, que só você tem, eu acho que isso você tem que preservar. É uma questão de preservar. Porque se a gente jogar isso de qualquer jeito vai virar uma bagunça e as pessoas, você perde credibilidade. Né? Eu quero que as pessoas leiam um livro excelente, o melhor livro do Sandro Bira, a cada livro que eu lançar. E é isso. Legal. Sandro, está encerrando nosso tempo aqui, né? Mas eu só tenho a agradecer. Como sempre, uma conversa muito gostosa. Muito obrigado por ter vindo. Você quer deixar mais alguma mensagem? Um último tchau para o pessoal? Sim, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Professora Aline, a Uninter também, que sempre é uma parceira, né? Fico muito feliz de participar. E dizer para você que está assistindo que se aventure naquilo que você gosta, né? naquilo que você sonha, naquilo que você constrói para a sua vida, porque vale a pena. As dificuldades existem em qualquer lugar. E se você não começou hoje, amanhã você não colhe. Né? Então, começa hoje, seja o que for no teu negócio digital ou não, seja no teu livro que você vai escrever, mas o importante é começar e começar do jeito que você está agora. Porque se você vou esperar 10 anos para ter isso, ter aquilo, provavelmente nada vai acontecer. Né? Então, começa agora, vai com confiança que vai dar certo. Obrigada, Sandro. Muito obrigada. Obrigada também a toda a equipe da TV Profissão. Obrigado, Eduardo, e a todos que nos dão suporte, né, a pós-graduação do Grupo Uninter. E aguardamos vocês em um próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.